Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Se tiver tudo bem, dá um likezinho lá no chat ao vivo ali, que agora vocês vão estar participando com a gente, né? Mesmo que seja gravado, a gente olha depois lá no chat ao vivo do YouTube. Dá um likezinho e diz assim, ó, tá tudo bem comigo, tá uma bênção esse tempo em casa, essa quarentena, mas eu tenho para dizer para vocês que eu tô com muita saudade. Tenho saudade de vocês, eu tenho saudade de poder andar na rua, tenho saudade de poder abraçar meus pais. A gente teve um tempo antes aqui, daí eu tô emocionada ainda. O Marco colocou uma música que depois vocês vão entender qual é, eu vou falar qual é, mas que tem mexido muito com o meu coração nesses dias. E é bem esquisito olhar a igreja vazia aqui, muito esquisito. E é estranho nesse tempo, a gente não está acostumado, né, a viver assim tão distante das pessoas. A gente não está acostumado a viver com a nossa liberdade limitada, né? E nesse tempo de quarentena, eu vou falar para vocês que tem sido um tempo de crescimento para mim, e eu acredito que tem sido de crescimento para o meu esposo também, o Rodrigo. E creio que para muitos irmãos e para muitas pessoas tem sido um tempo de crescimento. Sabe que eu nunca mais tinha lido tanto a Bíblia como eu estou lendo nesses dias. Eu nunca mais tinha tido tanto tempo com Deus como eu estou tendo nesses dias. E acredito que é um presente de Deus. Que se a gente souber aproveitar esse tempo, a gente vai crescer muito em Deus. Muito. Eu vou te convidar então a orar. Vamos. É que é esquisito, eu sei porque eu assisto em casa também, né? Então, às vezes a gente fica meio que se olhando assim, vou fechar o olho, não vou mesmo, ninguém tá vendo, né? Mas faz isso, fecha o teu olho, curva a tua cabeça e faz de conta que tu tá aqui junto, aqui na igreja com todo mundo. E porque a gente não precisa ter vergonha de estar, né, diante de Deus em qualquer lugar, em qualquer cômodo, em qualquer ambiente. Então, faz isso, quando passar o louvor lá, canta junto, adora junto. Eu sei que é difícil porque eu também passo por isso. Mas não vamos deixar as coisas mais estranhas do que já estão, né? Então, participa com a gente. Então, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo nas nossas vidas. Muito obrigada, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor toca o nosso coração. Quando tudo parece só um caos, o Senhor está lá acalmando, dando paz, nos dando alegria. O Senhor está presente em todos os momentos. Eu oro por mim, oro por meus irmãos, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, provendo na vida de cada um de nós, Senhor. E eu sou muito grata, Senhor, sou muito grata por tudo que o Senhor é, por quem o Senhor é. Muito obrigado por ter alcançado as nossas vidas. E agora a gente pode te adorar, pode te glorificar onde a gente estiver, Senhor. Muito obrigada por Jesus ter morrido naquela cruz por cada um de nós, Senhor. Eu te amo. Acrescenta, Senhor, na vida de cada um com essa palavra nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Então, começando, vamos abrir lá em Marcos 12. Eu não peguei muitos livros diferentes, assim, para a gente não ficar pulando muito de galho em galho.
para que a gente possa prestar mais atenção e poder absorver e meditar na palavra com mais clareza, né? Então é Marcos 12, versículo 28 ao 31. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Então, quiseram fazer uma pegadinha, eu acredito, aqui com Jesus, né? Ele tinha sido muito sábio numa discussão sobre ressurreição. E aí quiseram pegar ele aqui. Vamos perguntar qual é, porque, né, são vários mandamentos. Não, Jesus ele resumiu toda a lei em 2 aqui. Então, o primeiro é amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, né? Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E depois amar o próximo. Então ele diz que não existe maior mandamento do que estes. Então inclui os dois num só, né? Eles estão juntos aqui. Então algumas coisas que eu tenho notado é que tem sido roubado de nós algumas coisas no nosso coração. E muitas vezes é por culpa nossa mesmo, né? E acredito que nesse tempo de isolamento ou distanciamento social, o que tem nos impedido assim, de amar a Deus acima de tudo? Por exemplo, quando a gente deixa a ansiedade em primeiro lugar na nossa vida. Deixar a ansiedade em primeiro lugar é deixar Deus de lado. Quando a gente fica muito ansioso com a situação, quando isso vai terminar? Quando é que eu vou poder voltar para a rua de novo? Quando é que eu vou poder abraçar alguém? Quando é que eu vou poder ir para a igreja? Tem outra questão que é a parte financeira, né? Que essa apavora muita gente. Lá no meu esposo, por exemplo, teve uma redução de 70%, já sabe que vai ter, de 70% do salário. E a primeira coisa que a gente fica, a tendência é ficar meio apavorado, né? O governo dá uma parte, a empresa dá outra, então mudou um monte de coisa. Então, nossa primeira tendência é meio que se apavorar e ficar ansioso. Como é que eu vou fazer agora? Tem prestação de casa, tem prestação do carro, tenho isso, tem aquilo. E aí, o que a gente não pode fazer é deixar essas coisas tomar conta, essa ansiedade tomar conta do nosso coração, a ponto que ela fique em primeiro lugar. Fique acima de Deus, porque nós precisamos confiar em quem? Em Deus, né? Então, eu vejo muita gente preocupada, o que nós vamos fazer? E realmente é um momento de preocupação, muitos não conseguem trabalhar, muitos não vão conseguir permanecer nos empregos, mas eu tenho uma coisa para dizer: Deus é Deus de provisão, Ele jamais vai te abandonar. Se nós seguirmos, se nós formos fiéis à palavra, aos mandamentos, Ele vai sempre fazer o que é a parte dele. Então, nós como filhos, Deus jamais vai nos abandonar. Então, como igreja, nós precisamos andar juntos. Então, eu creio que ninguém vai passar necessidade. Eu creio nisso e fico firme nesse pensamento, porque a Bíblia está aqui para nos respaldar a respeito dessas coisas. Vou abrir ali em Hebreus. Hebreus capítulo 4. Daí já deixa aberto lá em Hebreus, não fecha, porque depois nós vamos ler mais um pedaço. Hebreus 4, 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos.
pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, nós temos um sumo sacerdote que nos ajuda, nos dá graça, nos dá misericórdia no momento da necessidade. Então, não deixe essas coisas te roubar de Deus. Outra coisa que eu tenho visto, como alguns já sabem, eu emagreci bastante de uns meses para cá. E aí, quando começou a quarentena, eu pensei, vou perder tudo. Agora eu vou ficar em casa, vou começar a comer, vou engordar tudo de novo, né? E aí, passou um dia, 2, eu pensei, como assim, né? Como assim? Então, a gula, irmãos, é um pecado. E se torna também um pecado de idolatria quando a gente supre a nossa necessidade com a comida. Supre o nosso vazio, a nossa ansiedade com comida. Eu tinha perdido antes da quarentena, tinha emagrecido 16 quilos e pouco. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. A quarentena não precisa te engordar. Eu perdi mais ou menos, mais uns 1 quilo e pouco, 2 aí na quarentena. Então, no total, já devo ter perdido uns 18 quilos, de outubro até aqui. Ou seja, é uma decisão. É uma decisão que eu preciso tomar em relação à minha saúde, ao meu corpo, né, que é santuário do Espírito Santo. Então, cuidar da alimentação, com quarentena ou sem quarentena, a gente precisa continuar. Baixou um pouquinho os exercícios, porque a gente não pode sair na rua, mas quando não tem muito movimento, eu e o Rodrigo, aí a gente tem ainda corrido, dado umas caminhadas. Ainda não foram muitos, porque agora ele está de férias, daí vai dar mais tempo agora. Mas eu não posso desistir por causa da ansiedade dessas coisas. Eu não posso desistir porque sobreveio uma situação na nação e nas nações, aí eu preciso engordar por causa disso de novo, eu preciso perder tudo que eu conquistei até agora, né? E é uma questão de posicionamento, é uma questão de foco, né? Outra coisa, tenho visto também muitas pessoas confiando em homens, irmãos. Nosso destino, ele não pode estar na mão de um político, ele não pode estar na mão do presidente, do governador, do prefeito, não pode. Nós temos que orar para que eles façam o melhor, mas não é nenhum político. Aí alguns querem que o presidente saia e venha outro. Você acha que esse outro vai suprir a tua necessidade? Você acha que esse outro é a salvação para a tua vida? Não, não é. Isso é pecado. Idolatrar pessoas achando que elas são a salvação para o nosso país é pecado, é idolatria. E eu ouvi isso, irmãos, que o Bolsonaro seria o salvador do Brasil, a salvação para o Brasil. E eu fiquei muito triste. E eu, de verdade, quero que ele faça um bom governo para a nossa nação. Quero que ele tome as atitudes corretas. Mas isso a gente precisa querer em oração. Eu não posso colocar ele acima de Deus, eu não posso colocar ninguém acima de Deus. E agora o Bolsonaro tem que sair para que outro assuma, porque daí vai ser bom. Troca ministro, deixa ministro. Não são eles, irmãos. Isso tem ficado acima de Deus no nosso coração, isso não pode acontecer. Vai dizer ali em Hebreus, a gente pode ler lá no 13, quer ver? Hebreus 13, os 5 e os 6. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que podem fazer os homens.
Nada. Porque é Ele que prometeu que não vai nos abandonar. É Ele que promete. Não é ninguém mais, não são homens. Homens vão nos decepcionar. Não coloque sua confiança nos pastores. A gente precisa confiar, são líderes. Os líderes, a gente precisa confiar neles, sim. Com certeza, e a gente pode confiar. Só que eles não são Deus. E um dia o homem pode, sim, nos decepcionar, porque nós somos falhos. Eu já decepcionei pessoas, eu tenho certeza que vocês também já. Então, pastores vão sim nos decepcionar, mas a diferença é que a nossa confiança não está no homem, está em Deus. E a outra questão ali que fala, né, não tenham amor ao dinheiro, foi o que eu falei antes. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, não adianta a gente confiar nessas coisas e colocar essas coisas acima de Deus. Isso eu senti que eu tinha que falar para depois chegar mesmo no que eu quero falar. Por quê? Porque a gente tem tido muitas informações, é muito ruído, é muita palavra, é muita profecia, é muita pregação, é muita coisa que a gente ouve na internet, no noticiário. É muita coisa que a gente tende a seguir, sabe? Às vezes tu tá ouvindo uma pregação, daí chega de repente no horário que é do nosso culto da igreja aqui, daí já tá tão cansado que ouviu várias pregações lá, e daí não presta atenção naquilo que Deus está falando para nós como igreja agora, hoje. E então, assim, cuidado com excesso de informações. Cuidado com excesso de ruído. Eu tenho uma prática já que eu estava procurei uma música que eu queria hoje pedir para o Marquito colocar lá, né? E aí fiquei sabendo que quem tinha traduzido era o Ângelo Basso. Botei ali na negócio das cifras ali, a gente já canta ela há muito tempo. Eu não sabia que era o Ângelo Basso. Mas por quê? Porque eu não tenho procurado mais. Quando eu gosto de uma música, eu gosto de uma música, não me importa quem fez, porque pessoas decepcionam, então o que interessa é o conteúdo da música. E eu não tenho mais, não sei muito de quem é artista, quem é fulano, quem é ciclano. E isso às vezes me atrapalha um pouco. Tu não conhece? Não conheço. Às vezes eu tenho que ir lá procurar, né? Então, eu não tenho, tem sido uma prática minha de não prestar atenção nessas coisas, né? Porque é muito excesso de informação, é muito ruído. Tem coisas que não são verdade lá na internet, irmãos. A gente não pode levar tudo como verdade. Hospitais lotados, hospitais vazios. No que eu acredito? Não, a gente não pode se levar por isso. Eu dou glórias a Deus, porque a nossa congregação aqui, Igreja Vida, tem pessoas sensatas na liderança. E vocês aí têm que agradecer também. Por quê? Porque nesses dias, até o dia 30 de abril, tem um decreto que ainda é para fazer, né, o isolamento. Mas foi liberado. Então, que as igrejas poderiam reunir com até 30 pessoas ou 25% da capacidade do seu templo, né? Não excedendo a 30 pessoas. Ok. Como você sabe, nosso templo é grande aqui, né? Aqui o prédio da igreja é bem grande. Poderia se fazer? Sim, poderia. Mas, por causa da sabedoria, da sensatez, se resolveu que não se fariam os cultos presenciais. Por quê? Por amor ao próximo, por amor a vocês, por amor a mim. Então eu dou glória a Deus que foi resolvido que se faria da mesma forma, porque eu me lembro do pastor Vini falando: o que a gente vai fazer com o 31º que chegar lá na frente e não puder entrar na igreja? O que a gente vai fazer? Vai dizer: não, irmão, não pode entrar.
vai ser por ordem de chegada, e o restante todo que deveria estar ouvindo o culto. Irmãos, é a mesma coisa. Você pode estar ouvindo hoje na internet, que é um instrumento que Deus permitiu que a gente tivesse nesse tempo. Então, faz do teu culto na tua casa aí, faz o culto na tua casa, como se estivesse aqui. E sabe que hoje o tema da pregação, que eu vou pedir para o Marco colocar lá, é saudades. Saudades. E saudades a gente tem, né? Eu tenho muita saudade de poder estar na célula, abraçar ali as pessoas. Ontem a gente recebeu uma ligação por vídeo do Rodrigo e da Fran. Fiquei tão feliz. Tinha faltado luz até na hora lá em casa. Mas fiquei feliz porque as pessoas estão querendo, que dia, sabe que dia vai ser a célula? Que dia vai começar a célula? Eu disse, bom, até dia 30 eu sei que não vai, então depois vai sendo comunicado, né? Então, eles ligaram para saber como a gente estava, querendo saber se estava tudo bem, já tinham mandado áudio, eu fiquei tão feliz. E assim muitas pessoas, né, têm feito. Então, eu sei que as pessoas estão com saudade, e eu tenho saudade de abraçar, eu tenho saudade de estar perto. Mas não se ofendam, mas quem eu mais tenho saudade de abraçar são os meus pais. Eu vou lá, vejo eles à distância, mas eu não consigo abraçar eles. Pai, mãe, um beijo para vocês. Mas eu sinto muita falta de abraçar eles, de abraçar minhas irmãs. E sei que muitos têm essa falta também, sei que muitos sentem essa falta de abraçar os seus. Mas tem algo que tem me incomodado, uma frase que veio ao meu coração, uma pergunta, e eu creio que veio da parte de Deus, irmãos, sobre saudade, né? E eu creio que foi Deus me perguntando, até foi depois de um culto, nós tínhamos acabado de assistir um culto, e até depois falei para o Rodrigo, né? Mas eu creio que foi o próprio Deus que me perguntou assim, em todos esses dias, quantas vezes tu chorou de saudade por Jesus? Quantas vezes tu chorou de saudade do amado da tua alma? E aquilo me confrontou, aquilo me deixou muito triste, muito envergonhada. E é difícil eu chorar. E eu pensei, nossa, eu tenho tanta saudade de tantas pessoas, de tantas coisas. Às vezes a gente tem, que saudade das atividades da igreja. Isso às vezes fica no lugar do próprio Deus, gente. E vai ser retomado, calma. Mas uma coisa não pode desaparecer do nosso coração, que é a saudade de Jesus. Aí eu estava escrevendo, tentando escrever, porque eu coloco aqui, mas eu não consigo seguir nunca isso aqui. Eu vou falando, sou mais contadora de história do que propriamente pregadora, né? E eu comecei a escrever e eu não consigo, já mudei toda a ordem do negócio aqui. Mas eu tentei escrever. E me veio essa música que a gente canta, né? Que eu falei para vocês lá no início, quando o Marco pediu para o Marco, a gente pediu para o Marco colocar para poder adorar aqui um pouco antes, né? Então, jejum do noivo, jejum pelo noivo. Na verdade, eu olhei a tradução dessa música, o título dela é Luto pelo Noivo. Luto pelo noivo. Então, uma tristeza que a gente tem, né? Porque Jesus não está aqui. Jesus, a gente precisa ansiar pela volta dele. E se nós não temos tido essa saudade de Jesus a ponto de querer que ele volte,
o nosso foco está errado, irmãos. O nosso foco não está certo. Tem alguma coisa errada com o que nós temos feito com a nossa vida. E tem me incomodado muito essa questão, ainda mais nos últimos dias. Porque eles traduziram essa música e ela é muito forte, é parte de uma passagem bíblica que depois a gente vai ler. E nós precisamos nos apaixonar por Jesus de uma maneira que a gente morra por Ele. De tal forma que a gente morra por Cristo. Esse dia eu estava falando com o Marco, né? Porque as minhas mensagens geralmente elas têm a ver com cruz, né? Todo mundo já me conhece aí. Então sabe que vem para a Liane leva a palavra. Tem a ver com cruz, né? E daí o Marco olhou para mim quando soube que eu viria aqui fazer para essa quinta, né? Ele assim, a cruz não é exclusão, hein? É inclusão. A gente precisa tomar a cruz e seguir, né? Não está lá, ficou daquele jeito lá, Jesus morreu, ressuscitou, mas agora, antes ele tinha dito, né? Tome a sua cruz e me segue. Então, eu amo a cruz, né? Eu amo a mensagem da cruz. E é uma das tendências sempre que eu tenho a falar é disso. Só que estavam incompletas as minhas mensagens no meu coração, né? Porque eu tinha esquecido de ansiar pela volta. A gente fala às vezes, a gente tem falado sobre isso, né? Mas eu me lembrei que eu tive a segunda Bíblia que eu tive. Uma vez eu comprei essa aqui é a NVI também, eu ganhei. Mas eu tinha comprado uma. É uma das traduções que eu gosto de ler, porque eu acho ela bem fiel e uma linguagem boa assim, de ler, né? E eu li, quando eu passei, das várias vezes que eu passei por Cantares, depois que eu tinha terminado de ler o livro, da primeira vez que eu li aquela Bíblia, eu escrevi uma poesia no final daquele livro, de Cantares. Tinha um espaço assim na Bíblia, e a poesia era que Jesus voltasse. Jesus, eu quero a tua volta, vem Jesus, Maranata, eu escrevi assim no final. Porque ali Cantares representa, né, o amor do noivo pela noiva, da noiva pelo noivo, o anseio da espera. Então, quando nós estamos realmente com o foco, o nosso coração, ele não vai ser triste, né? Assim, vamos chorar toda hora, não posso sorrir, porque... Não, mas é o anseio ardente pela vinda de Jesus. E eu sempre me lembro da passagem para a igreja de Éfeso, né, que diz que eles faziam tantas coisas, estavam fazendo bem, estavam indo bem, né? Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, né? E volta. Então, abandonar o primeiro amor é possível, está lá em Éfeso. E talvez a gente seja muito bom em fazer as coisas. A gente faça, eu acredito, irmãos, que a gente faça com todo o nosso coração, que a gente quer realmente fazer o melhor para o reino. Mas a gente precisa viver como se já estivesse no reino, a realidade do reino. Então, o reino, ele precisa do rei. A gente precisa querer estar diante do rei. Precisa querer estar com o rei. E isso tem sido apagado no nosso coração. E é tempo de a gente se arrepender, de parar de se preocupar com as nossas coisas. O que eu falei antes, de ansiedade, dessa quarentena que eu não aguento mais. Não! A gente precisa ansiar pelo noivo. A gente precisa ansiar pela vinda de Jesus. E se a gente não tem feito isso, irmãos, a gente precisa se arrepender. A gente precisa dobrar nosso joelho e se arrepender. Eu escutei uma live que a Vá até que me mandou Douglas Gonçalves e Ângelo Basso, né? E ele fala sobre o verdadeiro discipulado, como é que é, né? Então a gente precisa ensinar as pessoas a ansiar a vinda de Jesus. A gente precisa ensinar as pessoas a se apaixonar por Jesus.
e precisa ensinar as pessoas a ouvir o Espírito Santo. Se nós perguntarmos para o Espírito Santo, ele vai nos responder. Então, Espírito Santo, o que significa isso? Nós precisamos nos aproximar de Jesus. Ele precisa ser nosso amigo. E quando nós não ansiamos por isso, a gente sabe, uau, Jesus, né, morreu, ressuscitou, agora eu sou filho. Mas se eu não anseio a vinda dele, não faz sentido, irmão. Não faz sentido. Nós precisamos ansiar pela vinda de Jesus. Eu tenho me lembrei de um negócio assim, no início da minha conversão, quando eu comecei a me converter, esse era o anseio do meu coração. Porque eu me lembrei daquele poema, daquilo que eu escrevi lá no início. E lembrei que uma vez toda a igreja foi para o Natal Luz ver os fogos ali no centro de Osório, né? Então nós andávamos sempre juntos, era a igreja toda. E aí a gente foi lá, e não me lembro o que foi, falando em algum plano, alguma coisa, daí eu disse, não, isso se Jesus não voltar antes, né? Mas eu falei aquilo de todo o meu coração, porque eu realmente acredito que Jesus pode voltar a qualquer momento. E aí eu me lembro que uma irmã disse assim, não, né, tu tem que casar antes, né, irmã? Ô, irmã, casar antes, né? Tu não vai querer que Jesus volte antes de tu casar, né? Aí aquilo me deixou assim, meio sem palavra, não estava entendendo o que ela estava querendo dizer. E aí depois o tempo vai passando e a gente vai realmente fazendo as coisas dessa forma, né? Então os nossos planos, eles não podem ficar acima. Jesus parece que atrapalha os nossos planos se ele voltar, né? Não, eu quero primeiro a casa. Não, agora eu quero ter filho, agora eu quero casar. Agora eu quero mudar de cidade, eu quero fazer missão, não sei. Mas eu sei que Jesus não pode ser levado como um atrapalho, como alguém que atrapalha os nossos planos. O nosso coração precisa ansiar pela volta dele. Eu vou convidar vocês para abrir em Marcos 2, para vocês entenderem a música que eu estava falando antes e agora eu voltei. Eu vou me lembrando das coisas, então eu vou falando, né? Depois passo. Marcos 2, versículo 18 a 20. Então diz aqui, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram, por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Por que os teus não são espirituais? Daí Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. E aí vocês lembram daquela música, né? Eu sou uma das que mais gosto de cantar ela, e cantar toda eu não consigo, né? Mas gosto de tocar e pedir para os irmãos cantar aqui. Né? Que é o jejum do noivo, que eu disse que, na verdade, o título dela é Luto pelo Noivo, no original do inglês, né? Então dias virão que o noivo será tirado, então... Lamentaram, então jejuarão. As coisas como estão, não estão bem, alguém está faltando, alguém está ausente. As coisas como estão, irmãos, não está bem, não está. Tem alguém faltando, tem alguém ausente. E nós precisamos sentir isso, nós precisamos sentir essa saudade. Nada está bem aqui, nada
está bem sem ti. Nada está bem aqui, nada está bem sem Jesus. Não está legal, não está. Em meio a um monte de caos, nós precisamos ter saudade dele. A melhor opção para tudo isso era Jesus voltar. Tudo que tem acontecido, se Jesus voltasse, estaria resolvido. Não está bem sem ele. Não tem nada bem. Abraçarei a dor de um coração apaixonado. Queridos, paixão significa sofrimento. Sofrimento. Eu vou abraçar a dor, eu vou sentir a dor de um coração em sofrimento, porque não consegue mais ficar sem o noivo. Porque não consegue mais, a gente ele precisa encontrar essa noiva preparada, a noiva ataviada. Nós somos a noiva, a igreja é a noiva. Nós somos a noiva, não deixa ninguém arrancar isso do teu coração. Nós somos a noiva e o nosso coração precisa estar apaixonado pelo noivo. Precisa ansiar pelo grande dia, precisa ansiar por encontrar o noivo. Vamos abrir um texto, mais um ali, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 até o 11. E eu já estou quase terminando, prometo. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, o que pensa? Não, mas eu não estou preparado para Jesus vir. Não, a gente é cristão e a gente anda na luz. Porque não é que a gente vai ser perfeito, a gente não consegue. Não consegue ser perfeito em tudo. Mas se nós temos buscado viver uma vida diferente, conforme a Bíblia aqui, diante da sociedade, diante das pessoas que não conhecem Jesus, elas podem notar a diferença em nós. Nós estamos ou não vivendo uma vida diferente? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, que nós vivemos uma vida dentro de princípios, e quando não conseguimos viver é porque a gente está lutando para isso. Então, tu faz parte daquele que pode ansiar a vinda de Jesus. Não tem nada mais importante. Nós estamos na luz, no dia. Nós não somos das trevas. Às vezes pode ouvir uma palavra num culto e dizer assim: nossa, eu nunca vou alcançar isso. Eu nunca vou chegar nesse lugar. Sim, se tu anda com Jesus, tu disse sim para Ele, Ele é Senhor da tua vida. Sim! É possível, e tu tá nesse rol aqui, dos que creem, dos que estão na luz, que estão no dia. Anseia. Porque às vezes a gente tem a tendência de só se olhar, não é por causa de nós, não é por aquilo que a gente é por quem Ele é. Não é por aquilo que a gente consegue fazer, mas por quem Ele é.
Então não desanima. Não desanima, nós estamos tudo no mesmo barco. Eu também sou daquelas que fico lutando para acertar aquilo que não está bem na minha vida. Às vezes desanima, mas eu tô acertando, estou tentando acertar. Eu estou buscando os princípios bíblicos. Então é tudo mar de rosa. Não, não é. Eu falho dentro da minha casa, eu falho lá no meu trabalho, eu falho. Só que eu não posso achar que eu estou fora. Nós somos chamados a andar na luz, nós andamos na luz. A vinda de Cristo, ela é uma evidência em quase todas as cartas. Não vou falar que é todas, mas várias que eu li, das cartas do Novo Testamento. Eles falam, não, a gente nem precisa falar a respeito disso, né? Porque vocês já sabem, o grande dia vem como um ladrão à noite, está falando aqui. E assim vai em tantas cartas. As pessoas sabiam, elas tinham essa esperança, elas ansiavam pela vinda do Senhor, elas ansiavam pelo grande dia. Então, por que hoje nós nos esquecemos disso? Não podemos, não podemos. Então eu tenho esse convite. E se tu tiver e quiser fazer agora na tua casa, faz isso. Mas eu não consigo ter essa saudade. Eu não consigo ansiar por esse dia. O meu coração ele não tem ardido por isso. Irmãos, se arrependam, como eu preciso me arrepender e voltar. E se tu nunca teve essa saudade, pede para o Espírito Santo, porque Ele vai te ajudar. Eu tenho pedido para Ele, Senhor, me ajuda, eu quero ter cada dia mais saudade de Jesus. Está faltando alguém, está faltando. Não está bem. Não está bem aqui. Então, o que eu tenho assim, para te pedir, vamos dizer assim, é que considere essa palavra e comece a olhar com outra ótica sobre a vinda de Jesus. E que não seja só algo que eu sei, mas que seja evidente na tua vida, essa busca, na minha vida. Eu preciso ansiar pelo meu amor, pelo amado da minha alma, pelo amor da minha vida, pela razão da minha vida, Jesus. Amém, irmãos? Que essa palavra penetre no teu coração, de forma que gere uma mudança brusca, drástica, para ti e para mim. Eu vou ler então, só a última aqui, Apocalipse 22. Pela verdade, eu não sei nem quanto tempo deu, porque eu não marquei. Depois o Marquito vai editar lá, de certo, tirar várias coisas que eu falei aqui, né, Marco? Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus, Maranata. E lá vai dizer ali no 16 e no 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem! E todo aquele que ouvir, diga: vem! Então que o teu coração e o meu coração clame por isso. Vem, Senhor Jesus, Maranata. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. E que cada um possa ter no seu coração esse desejo ardente, esse anseio e essa paixão por Jesus.
Eu oro, Senhor, eu amo essa minha família, Senhor, da fé. Eu oro, Senhor, por eles, oro por mim. Que o Senhor faça a obra no nosso coração, que Teu Espírito Santo venha no nosso coração queimar, arder de amor, de paixão por Jesus. Que nós possamos nos arrepender e voltar ao primeiro amor. E que essa seja a realidade, Senhor, da igreja. Que o Senhor venha buscar a noiva preparada. Senhor, nós te amamos mais do que tudo. Amém. Virão em que o noivo será tirado, então lamentarão, então jejuarão. Dias virão em que o noivo será tirado, então lamentarão, então jejuarão. As coisas como estão, não estão bem. Alguém está faltando, alguém está ausente. As coisas como estão, não estão bem. Alguém está faltando, alguém está ausente. Dias virão em que o noivo será tirado, então lamentarão, então jejuarão. Dias virão em que o noivo será tirado, então lamentarão, então jejuarão. Coisas como estão, não estão bem. Alguém está faltando, alguém está ausente. As coisas como estão, não estão bem. Alguém está faltando, alguém está ausente. E aqui lamentamos por ti, aqui jejuamos por ti, aqui vigiamos por ti, aqui esperamos por ti, aqui lamentamos por ti, aqui jejuamos por ti, aqui vigiamos por ti, e aqui esperamos. Nada está bem aqui, nada está bem sem ti, nada está bem aqui, nada está